Bom dia aos amáveis amigos e irmãos aqui presentes, bem como aos que estão através do satélite Amazonas ou da internet nas diferentes nações. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês e também sobre mim. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para esta ocasião, leremos uma passagem muito importante que se encontra no livro do Apocalipse, no capítulo 5, a partir do versículo 1 em diante. E nos diz da seguinte maneira: E vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E um dos anciãos me disse: Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio, tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, todos eles tendo harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste sacerdotes e reis, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos em torno do trono, e dos 4 animais, e dos anciãos, e o número deles era milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer: Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la.
o livro da redenção. Esse é o livro selado com 7 selos que está na destra de Deus e que, em algum momento, Cristo, como o leão da tribo de Judá, logo depois que tenha terminado a sua obra de intercessão lá no céu como sumo sacerdote, então sairá do trono de intercessão, do trono do Pai, tomará esse título de propriedade, o livro selado com 7 selos, que é o livro da vida do Cordeiro, o abrirá no céu e realizará a sua obra de reclamação, de modo que vamos dar uma observada neste livro. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Este livro contém nomes. E dizer que Deus tenha um livro, isso não pode ser motivo para que as pessoas estranhem. Este é o livro selado com 7 selos, o livro da vida. E vejam aqui no livro do Êxodo, no capítulo 32, lendo a partir do versículo 19 e daí em diante, observem que Moisés foi para aplacar a ira de Deus, porque o povo hebreu havia feito um bezerro de ouro lá no Monte Sinai, enquanto Moisés estava sobre o Monte Sinai, lá no cume do monte, recebendo ali as tábuas da lei. Ele esteve sem comer nem beber por 40 dias e 40 noites. Esteve diante da presença de Deus, escutando sua voz, vendo a presença de Deus nesta luz divina, na qual ele também apareceu para Moisés quando o chamou no capítulo 3 do livro do Êxodo, para que ele fosse libertar o povo de Israel lá no Egito. Deus lhe prometeu que estaria com ele, estaria em sua boca. Moisés então falaria tudo o que ele lhe mandasse falar. E, estando já no capítulo 32 do Êxodo, e aqui está a intercessão de Moisés e tudo o que ele passou, porque Moisés estava intercedendo diante de Deus. Moisés era profeta, era libertador, o líder e também sacerdote. E a partir do versículo 19 em diante diz: E aconteceu que Moisés, chegando ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinham feito e o queimou no fogo, o moendo até que se tornou pó,
e o espalhou sobre as águas, e deu a beber aos filhos de Israel. E Moisés perguntou a Arão: que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Lembrem-se de que o bezerro de ouro representava Satanás encarnado em Nimrod. E essa é a religião babilônica que foi passando de nação em nação. É o touro com chifres, representante de Nimrod na religião babilônica, e que representa a religião de Satanás. Satanás encarnado em Nimrod, representado no bezerro de ouro. A religião que o Egito tinha, porque depois também chegou ao Egito. Então respondeu Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. Isto foi o que disse Arão para Moisés. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. Assim que Moisés e Arão conheciam muito bem a esse povo Israel, segue dizendo, colocando desculpas. E eles me disseram: faze-nos um Deus que vá adiante de nós. Vejam, esse bezerro de ouro era um Deus, o Deus babilônio, que passou de nação em nação, na medida em que o tempo ia se movendo. Recordem que cada nação que lutava uma guerra com outra, a nação que perdia, normalmente perdia os seus direitos à sua religião. E sempre se estabelecia a religião do vencedor. Quase sempre destruíam o templo que o perdedor tinha, o templo dessa religião, e sobre este templo eles construíam um templo da religião e do Deus do vencedor. E eles me disseram: faze-nos um Deus que vá adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: quem tem ouro? Arranque-o. E deram-no, e lancei-o no fogo, e saiu este bezerro. Não podia sair se não tínhamos molde, não podia sair se não lo preparávamos. Não poderia sair um bezerro se não houvesse um molde. Ou não poderia sair sem que o preparassem. Arão aí saiu culpado porque fez a vontade do povo e não a vontade de Deus. Porque Arão lo havia permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? E vendo Moisés que o povo estava despido porque Arão o havia deixado despir-se para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés
na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Ou quem é pelo Eterno, por Jeová? Essa tradução aqui diz Senhor. Porém, se você buscar em outras traduções, encontrará também que diz o Eterno, o Todo-Poderoso, em todas as formas está bem. Ele é o mesmo Deus. Porém, esta é a tradução que fizeram dessas 4 consoantes do nome de Deus, do capítulo 3 de Êxodo, versículos 3 a 16, e do capítulo 6, versículos 1 ao 3. E pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E disse-lhes: assim diz o Senhor, Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Deus, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens, porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isto para que ele vos conceda hoje uma bênção. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. E aqui já podemos ver que Deus tem um livro onde estão os nomes das pessoas. Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Aqui o mesmo Deus disse que ele tem um livro e que quem peque contra Deus será riscado do livro da vida, do livro de Deus. Agora vai, pois, e conduz este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá adiante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo por ter sido feito o bezerro que Arão tinha formado. Aqui ele ficou como responsável. Disse a Arão: assim feriu o Senhor o povo por ter sido feito o bezerro que Arão tinha formado. E aqui fica claramente estabelecido que Deus tem um livro, e é o livro da vida, onde estão escritos os nomes dos seres humanos. Porém, também, na Escritura, no Apocalipse, há pessoas que têm seus nomes escritos no livro da vida. O salmista Davi também fala do livro de Deus no Salmo 69. No versículo 28. E disse: sejam riscados do livro dos vivos
e não sejam inscritos com os justos. Falando dos ímpios, e no Salmo 139 também, nos diz algo, e vamos ver o que ele disse nesse salmo. Porque se a Bíblia dá testemunho que Deus tem um livro, aqui no Salmo 139, versículo 16, ele disse: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais, em continuação, foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Antes de Davi aparecer na terra, seu nome estava escrito no livro de Deus. E antes de Moisés aparecer na terra, o seu nome também estava escrito no livro de Deus. E o povo hebreu, vemos que também tinha o seu nome escrito no livro. Por isso Deus disse para Moisés: e o Senhor disse a Moisés: quem pecar contra mim, a este eu riscarei do meu livro. Portanto, não é somente ter o nome escrito no livro, mas não pecar contra Deus. Porque quem peque contra Deus, o seu nome será riscado do livro, apagado do livro. Moisés estava cansado do povo, sabia como o povo era. E lá no Sinai, ele já queria abandonar o seu trabalho, a sua responsabilidade com Deus e com o povo de Israel. E não somente numa ocasião fez isso, mas mais de uma vez. Agora vamos, através da Escritura, vamos ao livro do Apocalipse. No capítulo 2, Apocalipsis, capítulo 2 e também no capítulo 3. Bem como também no capítulo 3, onde ali nos fala do nome no livro. Vamos a ir ao capítulo 3. Vamos Verso 17. Ao capítulo 3 do Apocalipse, no versículo 17. Aí nos mostra onde nos mostra aí que a era de Laodiceia está cega, pobre, coitada e desnuda. Ou seja, desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. Lo que estará sucedendo. Ou seja, que não pode ver o que está sucedendo. Há uma passagem que diz: e não apagarei o seu nome
do livro. Está aqui no capítulo 3 do Apocalipse, no versículo 5, que diz: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Já vimos que há um livro no qual estão escritos nomes de pessoas. No Apocalipse, no capítulo 13, a partir do versículo 8 nos diz, falando do anticristo, da besta, vamos ler a partir do versículo em diante. E eu me pus sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Em outras versões diz, um nome blasfemo. E subir do mar é subir dentre os povos, nações e línguas. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Portanto, esta besta tem o trono de Satanás. E o instrumento que Satanás utiliza aí é o anticristo. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 em diante. E isso corresponde aos pés de ferro e de barro, nessa etapa do reino dos gentios, para o tempo final. Para depois das pernas de ferro, que foi o Império Romano. Depois disso, então, corresponde a etapa do reino dos gentios nos pés de ferro e de barro. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu o seu poder à besta. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E se lhe deu o poder para agir por 42 meses. É o tempo da grande tribulação, que serão 42 meses, ou seja, 3 anos e meio.
y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. E adoraram o dragão que foi A la bestia. Eso es quem deu o seu poder à besta. adoración satánica. Isso é adoração babilônica, En adoração satânica. verso 1 en adelante, que Dios A Escritura diz, les na enviará segunda carta aos Tessalonicenses, do versículo em diante, y eso es con doctrinas de demonio, o sea, doctrina babilónica, do capítulo 2, doctrina pagana, dizendo que Deus enviará espírito de erro, e isto é, com doutrina de demônio, ou seja, doutrina babilônica, doutrina pagã, doutrina idólatra. también se les dio boca que hablaba, Lendo agora no versículo 5. E foi-lhe dada uma boca verso 5, que hablaba grandes cosas, para proferir grandes coisas e blasfêmias. E se lhe deu o poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E se lhe deu poder sobre toda tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aí nós podemos ver que a adorarão todos aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, nessa sessão que corresponde exclusivamente aos crentes em Cristo nascido de novo, os quais formam a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo, também chamados de eleitos e fiéis, também chamados os escolhidos de Deus, os predestinados de Deus. Também no capítulo 17 do Apocalipse, nos dá testemunho da mesma coisa. E aí nos mostra que há pessoas que têm seus nomes escritos no livro de Deus no céu, no livro da vida. E há pessoas que não têm seus nomes escritos no livro da vida. No capítulo 17 do Apocalipse, para não lermos muito, vamos começar no versículo 5. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério. A grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, me maravilhei com grande admiração. Observem que no capítulo 13 nos disse que ela fará guerra contra os santos e que os vencerá. E foi-lhe permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los. Também lhe foi dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Ou seja, que o diabo, através do falso profeta, do anticristo, ele terá o seu reino
E as nações, a quantidade de nações sobre as quais lhe foi dada autoridade, aqui diz, também lhe foi dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. E aí podemos ver e adoraram-na todos os moradores da terra cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Estas são aquelas pessoas que não têm e nunca tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Porque essa é a seção daqueles que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Este livro foi escrito por Deus desde antes da fundação do mundo. Agora vejam aqui. Em Apocalipse capítulo 14. No capítulo 20 do Apocalipse, lendo a partir do versículo 11 em diante. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Aqui novamente aparece o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. As coisas escritas nos livros. As obras, a vida completa de cada pessoa que fica gravada no céu. E, consequentemente, são os livros adicionais ao livro da vida. O livro das memórias. No Apocalipse capítulo 22, versículo 12, nos diz: Eis que venho cedo, e o meu galardão está comigo para recompensar cada um segundo sua obra, ou seja, de acordo às suas obras. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Tudo que haviam feito na terra, porque esse é o juízo final, quando ressuscitarão todos os mortos de todos os tempos, para se apresentarem diante do trono de juízo de Deus. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Há uma ressurreição, e esta será a segunda ressurreição, que será para irem ao juízo final. Mas aí, os membros do corpo místico de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, não será julgada, porque já essas pessoas estão com vida eterna. E são o gabinete de Cristo para o seu reino,
como reis, sacerdotes e juízes. Por isso é que a Escritura nos diz que os santos julgarão o mundo e até mesmo os anjos. Isso está na carta de São Paulo, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, a partir do versículo 1 em diante. E vamos verificar nos disse: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Os santos são os crentes em Cristo. Os santificados pelo sangue de Cristo. Já vamos tendo um quadro claro. E retornando onde estávamos, continuando agora nos versículos 14 e 15, disse: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A segunda morte será no lago de fogo, onde a pessoa morrerá em alma, espírito e corpo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Observaram? Aqueles mesmos onde nos disse que não tinham seus nomes escritos no livro da vida, foram os que adoraram a besta. O livro da vida tem uma seção que é onde estão escritas essas pessoas que nasceram nesta terra, nasceram nesta vida. Mas nessa seção, o nome da pessoa pode ser apagado se ela pecar contra Deus. Se ela estava no caminho de Deus e se separou, seu nome será apagado. Porque aquele que põe a sua mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. O apóstolo Paulo também disse daquelas pessoas que colaboravam na obra do Senhor. Ele disse: as quais estão escritas no livro da vida. No livro da vida está a seção onde estão escritos os nomes de todos aqueles que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso é chamado o livro da vida do Cordeiro. O livro da vida do Cordeiro é a parte mais importante desse livro. E dessa parte ou dessa seção, nome algum pode ser apagado. Estes são aqueles que foram escritos desde antes da fundação do mundo e que seriam os descendentes
do segundo Adão, por intermédio de crerem em Cristo como único e suficiente Salvador, serem batizados na água no seu nome, receberem o seu Espírito e assim obterem o novo nascimento e, consequentemente, nascerem no reino de Deus. Cristo disse para Nicodemos, no capítulo 3 de São João, nos versículos 1 ao 6, na verdade vos digo, que quem não nasça de novo não pode ver o reino de Deus. E depois Nicodemos perguntou ao Senhor, como pode ser feito isso? Pode, porventura, um homem já sendo velho, sendo um adulto, voltar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Cristo lhe respondeu, na verdade, eu te digo, quem não nasça da água, ou seja, da palavra do Evangelho e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Não há outra forma de se entrar no reino de Deus, senão nascendo de novo, para o qual a pessoa necessita aceitar Cristo como único e suficiente Salvador. E aí a pessoa obtém a vida eterna. É restaurada a vida eterna. É redimida por intermédio do sangue de Cristo no seu sacrifício expiatório, lá na cruz do Calvário. E essas pessoas são aquelas que foram feitas sacerdotes, reis e juízes, e que reinarão com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Portanto, essas pessoas com as quais Cristo, como rei, também tem reis, e de tudo que Cristo é herdeiro, também são herdeiras estas pessoas que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo durante o tempo, todo o tempo da dispensação da graça, cada um com o seu mensageiro correspondente em cada era. Lembrando aquilo que Cristo disse para os seus discípulos numa ocasião: vós vos assentareis sobre 12 tronos e julgareis as 12 tribos de Israel. E logo após, os mensageiros, desde São Paulo para diante, nas diferentes eras, eles terão que haver com todas as demais nações, porquanto a obra de Deus com os mensageiros foi entre os gentios. Não é qualquer pessoa que entrará na Nova Jerusalém, não será qualquer pessoa que poderá entrar na Nova Jerusalém, a qual será estabelecida na terra depois do milênio e do juízo final. E no Apocalipse, no capítulo 21, a partir do versículo 9 em diante, e vejam, há algo aqui que quero mencionar-lhes, porque é muito importante.
A partir do versículo 9 em diante, do Apocalipse 21, nos mostrando a Nova Jerusalém, essa cidade que será de 2.400 quilômetros de comprimento, 2.400 quilômetros de largura e 2.400 quilômetros de altura, ou seja, que será uma cidade muito grande, onde milhões de pessoas viverão ali. Ali viverá todos os crentes em Cristo redimidos por Ele, que são os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo, dentre todas as eras. Esta é a cidade que Abraão esteve buscando, da qual São Paulo nos diz no capítulo 11, falando dela. Da carta aos Hebreus, nos fala dela. E a João foi dito a partir do versículo 9 em diante. E veio a mim um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia de Deus do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do oriente tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, e do lado do ocidente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Cada parte dessa cidade conta uma história, e tem ali o nome de um líder em cada parte da cidade. Consequentemente, no nome do líder de cada tempo também está o nome dos escolhidos de cada tempo. Veja, aqui no versículo 22, desse mesmo capítulo 21, disse: E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita do sol nem da lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Assim será depois do milênio, depois do juízo final, na eternidade. As suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Recordem que nesta cidade Deus estará. Ali estará Cristo. Portanto, o planeta Terra se converterá
no Distrito Federal ou na capital de todo o universo. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E nela não entrará coisa alguma que contamine e que cometa abominação e mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. É a cidade para os filhos e filhas de Deus que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 22, a partir do versículo 1 diz: E mostrou-me o rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão. Verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. Podemos ver aí que depois de passada essa etapa de provas para os seres humanos e com certeza para os crentes em Cristo que estiveram passando por etapas muito difíceis, o que será a eternidade para os crentes em Cristo, na Nova Jerusalém que desce do céu? Podemos ver que o futuro dos crentes em Cristo será mais glorioso dentre todos os futuros, pelo qual cada crente em Cristo permaneça firme, como também o fizeram aqueles crentes em Cristo dos tempos passados, os quais até perderam suas vidas lá nos tempos passados, como lá no Coliseu Romano, onde eram lançados aos leões, às feras. E mais adiante também foram perseguidos e mortos. Eles deram suas vidas por Cristo, mas Cristo deu a sua vida por todos nós para nos dar a vida eterna, para ressuscitar os que morreram fisicamente no último dia, que é o sétimo dia milenar, ou o sétimo milênio no seu começo. E já estamos dentro do sétimo milênio, conforme o calendário gregoriano. E já estamos há uns quantos anos, se nós fizermos a conta de acordo com o calendário judeu, contando desde Cristo até aqui, que tem um atraso
de 28 a 30 anos. E, consequentemente, se nós somarmos também os anos que já transcorreram, desde 2001 até o 2013, ou seja, se nós somarmos mais esses 12 ou 13 anos, então estamos já aproximadamente de 40 ou 40 e poucos anos já dentro do sétimo milênio, conforme o calendário gregoriano, considerando os anos em conformidade com o calendário judaico, que consta de 360 dias por ano, porque o calendário gregoriano tem 365 dias e 6 horas em cada ano. E aquelas pessoas que estão escritas na seção chamada O Livro da Vida do Cordeiro, são aquelas pessoas que Cristo redimiu com seu sangue precioso. E depois elas o receberam como único e suficiente Salvador. Esse livro selado com 7 selos, sendo o título de propriedade dos céus e da terra, e sendo um livro tão importante, é um livro abstrato que foi se materializando ao longo do tempo. A seção do livro da vida do Cordeiro esteve se materializando na igreja do Senhor Jesus Cristo, onde as pessoas que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro no céu, estiveram escutando a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, de era em era. E a fé de Cristo tem nascido em suas almas, e elas o receberam como Salvador. Recordem o que Cristo disse: quem é de Deus, ouve a voz de Deus. E em São João, no capítulo 8, versículo 47 em diante, ele disse que quem não é de Deus, não escuta a voz de Deus. Assim também no capítulo 10 de São João, a partir do versículo 14 em diante, e também no capítulo 10, do versículo 26 em diante. E para aquelas pessoas que não podiam escutar a voz de Cristo, Cristo lhes disse: vós não escutais a minha voz, não a podeis escutar, porque vós não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, eu as conheço e lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Isso está no capítulo 10 de São João, a partir do versículo 27 em diante. E no versículo 26 fala daqueles que não podem ouvir a voz de Cristo, o Evangelho de Cristo. Lá não podiam ouvir Cristo pregando. E ao longo do tempo, não podem escutar a pregação do Evangelho de Cristo, que foi dada por Cristo em Espírito Santo, através daqueles que pregam o Evangelho de Cristo. Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho para toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem é que escutará? Aquelas pessoas que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Também outras pessoas ouvirão. E assim estarão as virgens prudentes, que são as ovelhas do Pai que foram dadas a Cristo para que lhes dê vida eterna. E estão também as virgens insensatas, que representam os crentes em Cristo, sem o azeite em suas lâmpadas, sem o Espírito Santo, e, consequentemente,
sem terem nascido de novo. Mas as ovelhas do Pai, as virgens prudentes, estão escritas no livro da vida do Cordeiro no céu. E as virgens insensatas estão escritas na outra seção, da qual elas podem ser apagadas se levantarem contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, ou se levantarem contra o povo hebreu. E, sobretudo, aquelas pessoas que se levantarem contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, na era em que lhes corresponda viver. Seus nomes serão apagados do livro da vida, mesmo que sejam virgens insensatas. E, como consequência, perdem a bênção de viverem eternamente. Mas vemos que das virgens insensatas, a maioria delas estará ajudando a igreja, ajudando as virgens prudentes de era em era. E, consequentemente, os seus nomes, embora estejam na seção do livro da vida, mesmo que não estão na seção do livro da vida do Cordeiro, não serão apagados. Não apagarei o seu nome do livro da vida. Isto é o que está escrito aqui no capítulo 3, versículos 5 ao 6. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de modo algum riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E quanto aos escolhidos, o seu nome nunca poderá ser apagado do livro da vida do Cordeiro. Quer dizer, dessa seção que pertence ao livro da vida. O melhor é que eles receberão recompensas por tudo que tiverem trabalhado na obra do Senhor. Lembrem-se da parábola dos talentos e das demais minas, que equivale a dinheiro. Aquilo que ganhou não lhe foi tirado, nem o que tinha sido dado, mas é que herdou toda a bênção contida aí. E quem não fez nada com o talento que Deus lhe deu, foi-lhe tirado. E a pessoa foi lançada onde será o choro e ranger de dentes, e aquilo que lhe foi tirado, foi dado para o que tinha mais. Por isso Cristo disse: fazei tesouros nos céus, onde não há ladrões, e nem a ferrugem, nem a traça corrompem. É importante estarmos conscientes destas coisas, para sabermos que a nossa vida é de um valor muito grande diante da presença de Deus. Ele nos deu esta vida terrena para que, estando aqui na terra, escutemos a pregação do Evangelho de Cristo e o recebamos como o nosso único e suficiente Salvador. Sejamos lavados com o sangue de Cristo, o nosso Salvador. E disto São Pedro nos falou
Na sua primeira carta, no capítulo 1, nos versículos 1 e 2, onde disse: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e em Betínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. E para que estamos aqui nesta terra? Para ouvirmos o Evangelho de Cristo e obedecermos. Quem crer e for batizado será salvo, porque é aspergido com o sangue de Cristo nosso Salvador. Quem escuta a pregação do Evangelho de Cristo e que não obedeça à ordem de Cristo, então perde a oportunidade da salvação e da vida eterna, porque a pessoa perde a bênção de ser aspergida com o sangue de Cristo, que nos limpa de todo pecado. Agora vejamos o que São Paulo nos disse na carta aos Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 22 em diante, nos falando do Monte Sinai. Ele disse: mas chegastes ao Monte Sião, não ao Monte Sinai, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus. Onde estão inscritos? Nos céus, no livro da vida do Cordeiro. Ali estão inscritos esses membros da congregação, da igreja, a congregação dos primogênitos, que são os crentes em Cristo, nascidos de novo, no reino de Cristo, o nosso Salvador. Foram trasladados do reino das trevas para o reino de Cristo. A Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. A Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. E aqui está uma advertência: vede que não rejeiteis ao que fala. E quem é que fala desde o céu? Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja, de era em era, por meio da pregação do Evangelho de Cristo em cada era, onde ele envia o mensageiro para cada era, e assim chama os escolhidos de cada era, e logo os coloca no corpo místico de Cristo. E aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Eles têm corpos angelicais, corpos teofânicos, que é o espírito dos justos. Chamado também o anjo de cada pessoa.
e a Jesus, o mediador do novo pacto. Quem é o mediador do novo pacto? É Jesus Cristo, o qual está como sumo sacerdote no céu, fazendo intercessão com seu sangue, até que entre o último membro escrito no livro da vida do Cordeiro no céu. E quando entrar até o último membro no corpo místico de Cristo, ele terá terminado o seu trabalho, sairá do trono do Pai, tomará o título de propriedade, o livro selado com 7 selos, o abrirá no céu e fará sua obra de reclamação de tudo que ele redimiu com seu precioso sangue. Ele reclamará a todos os que estão escritos e então os trará a vida eterna física. Isso será a redenção do corpo, a redenção física, a adoção física. E aos mortos, ele os ressuscitará com corpos eternos. E aos que estivermos vivos, nos transformará. E assim todos estaremos como Jesus Cristo, com corpos eternos e mortais, glorificados, na imagem e semelhança de Jesus Cristo, que é a imagem e semelhança de Deus. Vede que não rejeiteis ao que fala. Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. O Espírito Santo nos admoesta desde o céu, e é ele quem chama as suas ovelhas, de era em era, Cristo em Espírito Santo, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, mas também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que permaneçam as imóveis. Ou seja, que virá um dia, um tempo, que será na grande tribulação, quando Deus removerá todas as coisas que foram feitas pelos homens. Ele comoverá o planeta Terra completo, com os terremotos, vulcões, maremotos, os tsunamis e demais pragas e maldições que virão sobre o planeta Terra. Mas quando isso ocorre em toda a sua plenitude, Cristo, com a sua igreja, estará no céu celebrando a ceia das bodas do Cordeiro, para o qual, no Apocalipse 19, versículos 9 e 10, nos diz que são bem-aventurados aqueles que são convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. Quando eles receberam esse convite, quando ouviram o Evangelho de Cristo e aceitaram Cristo como Salvador, e depois receberam o Espírito de Cristo, assim já tem o convite, e se morreram fisicamente, não haverá problema algum, serão ressuscitados com corpos eternos, jovens, imortais, glorificados. E nós, os que vivemos, seremos transformados. E então todos seremos jovens, na semelhança de Jesus Cristo, para toda a eternidade. Quando tivermos um novo corpo, isso será quando iremos com ele para a ceia das bodas do Cordeiro. Não existe outra forma para se ir até a ceia das bodas do Cordeiro no céu. Portanto, aqui na terra estará também numa ceia, comendo a palavra do tempo final, como os escolhidos de cada era a comeram com o mensageiro a quem veio essa palavra, e ele a deu ao povo, e assim será no nosso tempo. Depois nos iremos à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Todos nós, os que estivermos no corpo místico de Cristo, ceando espiritualmente.
Depois cearemos lá no céu. Como será lá? Vamos deixar que estejamos lá. De modo que é importante vermos estas coisas aqui na Bíblia e mantermos assim a nossa alma, o nosso espírito e todo o nosso ser bem agarrados de Cristo. Assim que nós, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, temos recebido um reino ao entrarmos no reino de Cristo, porque somos herdeiros de Cristo. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versículos 14 a 39. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. E no capítulo 13 da carta aos Hebreus, versos 20 ao 21, nos diz: Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Assim, estivemos vendo o mistério do livro da redenção, o livro da vida do Cordeiro. Livro sellado com 7 sellos de Apocalipse, capítulo 5. O livro da vida, que é o livro selado com 7 selos, do capítulo 5 do Apocalipse, do versículo 1 em diante, o qual Cristo toma no céu, logo depois que tenha completado a sua obra de intercessão e, consequentemente, já tenha entrado no seu corpo místico de crentes, até o último que está escrito no livro da vida do Cordeiro. Cristo não poderá sair do trono do Pai até que ele complete a sua igreja. É por isso que nós ainda estamos aqui. E graças a isso é que a humanidade tem podido continuar para frente sem que tenha vindo os juízos da grande tribulação. Isso ainda está no futuro. Cristo, terminando sua obra de intercessão, se apresentando como leão da tribo de Judá, como rei e como juiz. Tomando este livro, selado com 7 selos, mas em breve ele tomará. E daí por diante, terá terminada essa oportunidade de redenção. Ali terminará o tempo da dispensação da graça. Portanto, não se pode esperar que isso ocorra sem ter recebido Cristo como único e suficiente Salvador. E para quê? Para entrar no reino de Cristo, que é o reino de Deus que está na sua fase espiritual em forma de sua igreja. Eu já entrei no reino de Cristo. Entrei no corpo místico de Cristo. E, portanto, eu estou no reino de Cristo. E quem mais? Cada um de vocês também. Por quê? Porque o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro no céu, que é a seção onde esses nomes não podem ser apagados. E o que se passa se uma pessoa daquelas que está escrita aí
e que peque diante de Deus, los juicios, las plagas. Juízos vêm a ela, Por eso el apóstol Pablo e as pragas. dice que Por isso o apóstolo São Paulo disse que muitas pessoas, al tomarlo por tomarem indignamente a Santa Ceia, muitas estavam enfermas e outras tinham dormido, haviam morrido. Não haviam se perdido, porém mejor en la tierra, poderiam hecho un buen récord, ter tido uma vida melhor na terra el libro de Dios, e ter feito uma boa recordação ser galardonado no livro de Deus para ser galardoada no reino de Cristo. Cristo disse: como la Eis que venho dice cedo, Cristo. He aquí vengo eis pronto, que el venho galardón como ladrão. a recompensar a Disse: cada Eis uno que eu venho em breve, sea e o meu galardão está comigo para recompensar a cada um conforme as suas obras. que cuando Cristo reparta los galardones, Lembrem que quando Cristo reparta os seus galardões, van a recibir algumas pessoas receberão galardones grandes, grandes galardões, otros outras término medio. galardões Un médios galardón e outras um pequeno galardão. puede ser solamente la vida eterna Poderá ser somente a vida eterna. y no se sabe E não se si sabe alguito más. se alguma coisa a mais. ¿Cuántos quieren un galardón Quantos pequeño? aqui querem um pequeno galardão? Ninguno quiere un galardón pequeño. Cristo Ninguém dijo, quer um "Haced tesoro, pequeno galardão. haced tesoro Cristo en algo disse: grande". Fazei tesouros. Vem, tesouros é algo grande. Dice que Fazei tesouros cuando no vamos a céu. Mateo, capítulo Assim 6, Cristo disse no capítulo 6 de São Mateus. 30 en adelante, Escrito dice para que lleven, E vamos ver o que ele las disse. citas se las voy a dar correctamente, E vou dar-lhes a citação puede correta. ser el verso 33 por ahí, Vejamos aqui. verso 19. São Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 19 até o 20. Hagáis tesoros en Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, ladrones, e onde os ladrões minam e roubam. sino seos tesoros Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não roubam e nem minam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. San Mateo capítulo 6, versos 19 al 20, y San Lucas capítulo 12, E também está no capítulo 12 de São Lucas, al 34. versículos 32 ao 34. La misma Todos nós temos a mesma oportunidade tesoro. de fazermos tesouros no céu. Yo llevo muchos años haciendo Eu tesoros en el cielo. Estou fazendo tesouros no céu Cada uno de ustedes há también. muitos anos. E quem mais? Y de acuerdo Cada um de a lo que vocês hacen na também. obra, E conforme ao que façam na obra, tesoro que usted tendrá, esse será o tesouro que você terá no céu. y luego E depois, en la tierra, aqui na terra, en el reino del Mesías, no reino do Messias, reino milenial, no reino milenar, en, e depois na eternidade. o sea que en el Ou milenio seja, que no milênio no va a ser tesoro, se va não se fará a tesouros, disfrutar se desfrutará del tesoro que do usted, tesouro que você acumulou no céu. por lo tanto, Portanto, conscientes conscientes de esto, disto, les digo, eu lhes digo, haciendo tesoros continuemos fazendo tesouros no céu, en la obra, trabalhando na obra do Senhor, el cual les o qual compensará lhes recompensará grandiosamente, y siempre bien agarrados e de sempre Cristo, bem agarrados de Cristo nosso Salvador, trabajando en la trabalhando obra del Señor, na obra do Senhor, no para el tiempo não para o tempo lá de Noé, que estar construyendo porque un arca, então teríamos que estar construindo uma arca, en lo que corresponde mas temos de estar trabalhando naquilo que corresponde a este tempo, pelo qual la Escritura nos habla a Escritura nos fala nas profecias daquilo que Deus estará fazendo, daquilo que Deus estará fazendo neste tempo, no meio da sua igreja, neste planeta Terra,
Nisto é onde temos que estar trabalhando neste tempo final. Na pregação do Evangelho de Cristo para que se complete a sua igreja, trabalhando em todo o projeto que estiver ligado ao que corresponda para este tempo final. Portanto, sigam adiante, trabalhando nos projetos divinos, como Cristo disse. Não sabeis que nos negócios de meu Pai me convém estar? E o que era isso? Estar trabalhando no que estava prometido para aquele tempo e, consequentemente, cumprindo o que ele tinha que cumprir, que realizar nesse tempo. Assim, é como nós temos de estar. E nos convém estar como? Trabalhando nos negócios do nosso Senhor Jesus Cristo. O livro da redenção. O livro selado com 7 selos. Onde estão os nomes escritos? Numa seção, o nome das virgens insensatas. E na seção mais importante, que é chamada o livro da vida do Cordeiro, escritos os nomes das virgens prudentes, de todos os crentes em Cristo que nasceriam de novo, formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo. E em palavras mais claras, ali estão os nomes das ovelhas do Pai, que ele deu a Cristo para que as buscasse e lhes desse vida eterna. Em outras palavras, ali estão os nomes do trigo, de toda pessoa representada no trigo, que são os filhos do reino. Que as bênçãos de Cristo, nosso Salvador, estejam sobre todos vocês. E se alguma pessoa aqui ainda não recebeu Cristo como Salvador, pode fazer isso nesses momentos. E estaremos orando por você, para que Cristo te receba no seu reino, para o qual você já pode chegar até aqui na frente. E estaremos orando por você. E vocês que estão em outras nações também podem vir aos pés de Cristo, o nosso Salvador. Vamos dar alguns minutos até que cheguem aos pés de Cristo aquelas pessoas que faltem por receber Cristo como Salvador, que estão presentes aqui ou que estão em outras nações, ouvindo nesses momentos esta pregação do Evangelho de Cristo, nosso Salvador. E por que receber Cristo como Salvador? É porque não existe outro nome debaixo do céu dado aos homens em que nós podemos ser salvos. Livro dos Atos, no capítulo 4 e versículo 12. Ele é o sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Por isso, ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador. Ele é a vida eterna. Ele é o caminho eterno. Ele é a luz eterna. Ele é a verdade eterna. Não existe outra verdade, com exceção de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Assim disse o nosso Salvador Jesus Cristo no capítulo 14 de São João, no versículo 6. Portanto, não existe outra verdade senão Cristo. Não há outro caminho ao Pai senão Cristo. E não há outra vida eterna senão Cristo. E Ele é quem compartilha a vida eterna com todos aqueles que o recebem como seu único e suficiente Salvador. Ele é quem nos coloca no seu reino. É Ele quem nos coloca no seu templo espiritual. Por esses dias continuaremos falando deste livro tão importante, o livro do Apocalipse. E se Deus nos guiar, estaremos explicando com mais detalhes
algumas escrituras do livro do Apocalipse. Este é o tempo em que, de um momento a outro, Cristo sairá do trono do Pai, tomará o título de propriedade, o livro selado com 7 selos, o livro da vida que contém essas duas seções, o livro da vida, que é onde estão os nomes que podem ser apagados, e o livro da vida do Cordeiro, essa outra seção, onde nome algum pode ser apagado. E é onde está o meu nome. E o de quem mais? O de cada um de vocês também. O nome de cada um de vocês também. Nunca se separe do Senhor. Não importa os problemas que você tenha, ou os problemas que outra pessoa tenha, e que você os veja. Melhor é que você ore pelas pessoas, para que Deus as ajude e com seu sangue as limpe de todo pecado, possam seguir adiante no caminho de Deus, que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E que não tomem outro caminho, que permaneçam em Cristo, que é o caminho ao Pai, o único caminho a Deus. Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, e quando ele diz ninguém, é ninguém, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não existe outra forma para se chegar a Deus, senão por intermédio de Cristo, sob o novo pacto, na dispensação da graça. E em todas as dispensações, recordem que Cristo é o anjo do pacto. É Ele quem esteve realizando a obra de Deus. Ou seja, Deus por intermédio de Cristo, do anjo do pacto. Por isso, quando as pessoas viam o anjo do pacto, o anjo de Deus, elas diziam: vimos Deus cara a cara. Jacó disse: eu vi Deus cara a cara e minha alma foi salva. Capítulo 32 do Gênesis, versículos 24 ao 32. E Manoá também, no livro de Juízes, capítulo 13, ele diz para sua esposa: haveremos de morrer porque nós vimos Deus cara a cara. Porém, pessoa alguma viu a Deus, o Pai. Em São João, no capítulo 1, versículo 18, disse: jamais alguém viu a Deus, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o deu a conhecer, este o declarou. É Deus, porém no seu corpo angelical, o qual é Cristo no seu corpo angelical. E depois viram Deus no seu corpo físico, quando Cristo esteve aqui na terra. Era Emanuel, Deus conosco, no seu corpo de carne que ele criou para si mesmo, no ventre de Maria. Tão simples assim é todo esse mistério de Deus o Pai e de Cristo. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que receberam Cristo como seu Salvador nas diferentes nações, com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo. Todos que receberam Cristo como seu Salvador nesses momentos, e todas as demais pessoas aqui presentes. Pai nosso que estás nos céus, venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas estas pessoas que estão recebendo Cristo como o único e suficiente Salvador, reconhecendo que não há outro nome debaixo do céu dado aos homens em que podemos ser salvos, reconhecendo que a morte de Cristo na cruz do Calvário é o sacrifício da expiação pelos nossos pecados, reconhecendo a primeira vinda de Cristo como o Cordeiro de Deus, como o Salvador, como o nosso Redentor. Eu te rogo que as recebas no teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. E todos que receberam a Cristo como seu Salvador nesses momentos, repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, eu creio no teu Evangelho, creio em Ti, creio na Tua primeira vinda,
Creio no teu nome como o único nome debaixo do céu dado aos homens. E creio na tua morte na cruz do Calvário, como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Reconheço que sou pecador e necessito um Redentor, um Salvador. Dou testemunho público da minha fé em ti e da tua fé em mim. E te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpes de todo pecado com teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, logo depois que eu seja batizado na água em teu nome, e que produzas um novo nascimento em mim. Eu quero nascer no teu reino, quero viver eternamente. Torne uma realidade em mim a tua salvação que ganhastes para mim na cruz do Calvário, bem como para toda pessoa que está escrita no livro da vida do Cordeiro no céu. Eu te rogo, no teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo, todos dizemos: o sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. Amém. As pessoas que receberam Cristo como Salvador nesses momentos, agora me dirão: eu quero ser batizado na água no nome do Senhor. Pois ele disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quando podem me batizar? Esta é a pergunta desde o profundo do seu coração. E porquanto vocês creram em Cristo como Salvador, poderão ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. Cristo mesmo foi batizado por João Batista para cumprir toda a justiça. E se Cristo foi batizado, se ele necessitou de ser batizado, muito mais nós devemos e nos convém ser batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, pois ele mesmo deu a ordem de batizar no seu nome todas as pessoas que o receberiam, que crendo o receberiam como Salvador. É porque no batismo na água a pessoa se identifica com Cristo, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição, porque nós estávamos em Cristo eternamente. Portanto, é importante que cada pessoa tenha desejado se identificar com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Quando a pessoa aceita Cristo como Salvador, morre para o mundo. Quando a pessoa é submergida nas águas do batismo, simbolicamente ela está sendo sepultada. Quando ela é levantada das águas batismais, está ressuscitando para uma nova vida, como Cristo ressuscitou para a vida eterna e para nunca mais morrer. Assim, a pessoa se identifica com Cristo e com a vida eterna que Cristo lhe tem outorgado, como ele prometeu: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu lhes dou vida eterna e jamais perecerão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. São João capítulo 10, versículos 27 ao 30. Portanto, vocês podem ser batizados, que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, produz um novo nascimento em vocês. E nós continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, nosso Salvador. Também nos veremos no próximo domingo com a ajuda de Deus.
Que todos continuem passando uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. E deixo com vocês aqui o reverendo José Benjamin Pérez para concluir. E deixo em cada país o ministro correspondente para que eles mostrem como devem fazer para que sejam batizados. Todos vocês que receberam Cristo como Salvador. E assim seja completada essa parte da despedida do culto e da congregação. Que Deus continue abençoando a todos. Os escritos no livro da vida do Cordeiro. Deus lhes abençoe. E como você sabe que está escrito? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu as conheço e lhes dou vida eterna. E jamais perecerão. E em São João, capítulo 8, versículo 47, ele disse: quem é de Deus, ouve a voz de Deus. E quem não é de Deus, pois não escuta a voz de Deus. É porque cada filho escuta a voz do seu pai. Bom, isso já foi algo para uma introdução, talvez para o próximo domingo. Bom, que Deus lhes abençoe, lhes guarde e continue passando uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. Enquanto eu não vejo o ministro aqui, eu não posso deixar de falar-lhes. Já o vejo se movendo. Assim que Deus lhes abençoe e guarde a todos.